Amém? Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda da sua graça, nos alimentarmos da porção da sua palavra, do pão vivo, ó Deus, que desceu do céu. Que o Senhor esteja conosco, nos faça compreender as suas verdades. E não somente, Senhor, nos dê conhecimento e sabedoria, mas transformação de alma, de vida e de propósito nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos, pode se assentar. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, ele é uma conclusão. Você pode observar no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, ele dá alguns mandamentos, algumas instruções, ordenanças. E quando ele chega no capítulo 7, no versículo 13, ele diz, entrai pela porta estreita. Ele mostra as comparações entre dois caminhos. A comparação entre duas sentenças. Uma, a salvação, no outro, a perdição. Se você observar a nossa vida hoje, ela é dirigida da mesma forma. Nós temos sempre decisões que precisam ser tomadas. Decisões que precisam ser assertivas. Porque se assim não for, nós iremos sempre tomar decisões erradas. Decisões que ou levará para um caminho de bênção, ou decisões que nos levará para um caminho de prejuízo, de desastre. E não somente isso, nos leva a uma condição espiritual. A cada dia que passa, quando acordamos, nós temos a decisão de viver uma vida no espírito ou uma vida na carne. Então você compreende que todo momento, a toda hora, você tem a decisão em suas mãos. Você observa pelo texto que Jesus ele dá o seu sermão e no final ele dá uma ordem. Entrai pela porta estreita. Isso para nós, irmão, nos dá um entendimento, principalmente para os irmãos que pregam, que gostam de pregar, que o evangelho ele não é introduzido garganta abaixo, né? Ele não é empurrado, ele não é imposto por força, ele é comunicado, ele é levado e ele é pregado. Você não precisa ficar, irmão, vem, entra por aqui, ó, vem aqui que eu vou empurrar você até lá dentro. Não, a nossa função não é essa. Qual é o maior modelo de pregação? Jesus. Qual é o segundo maior? O apóstolo Paulo. E depois? Depois somos nós que seguimos essa sequência. Irmão, da onde você tirou isso? Jesus é o mestre supremo. Ele é o nosso exemplo, como diz o texto de Timóteo. E Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O maior plantador de igreja, o maior escritor dos livros sagrados do Novo Testamento, é o nosso segundo maior modelo de pregação. E você não vê, ou não escuta, ou não lê esses homens falando, ou praticamente implorando. O máximo que Paulo dizia era, eu rogo a vocês. Ou seja, o máximo que eu posso ir é falar para vocês, venham por esse lado. Venham por esse caminho. Obedeçam dessa forma. As pessoas têm hoje o costume de querer convencer os outros a sua própria força. A arrastar, a querer levar. Jesus nunca fez isso. Ele pregava e falava, a decisão é de vocês. Entrem pela porta estreita. O caminho que temos, irmão, hoje, ele é apresentado de algumas formas como nós devemos sempre ter em mente. Aqui você observa que não existem vários caminhos. Aqui você observa que não tem várias verdades.
Aqui você observa que não tem uma terceira opção e também não existe uma única opção. O homem tem dois caminhos a seguir. Ou ele é salvo, ou ele é condenado. Ou ele caminha para a salvação, ou ele caminha para a perdição. Talvez você está me ouvindo aqui e está pensando, mas irmão Rodrigo, eu não estou em um desses dois. Eu não estou alinhado para a condenação, mas eu também não estou alinhado para a salvação. Mas deixa eu te informar uma coisa, irmão. Independente se você acha isso ou não, para um dos dois lados, consciente ou inconscientemente, você já está caminhando. Se você não está indo para o caminho da porta estreita, você entenda que já nasceu na porta larga. A Bíblia diz que o homem já nasceu em pecado. Ele já tem dentro dele a configuração da porta larga. Desde o começo nós somos ordenados e trilhados a viver uma vida natural. E a vida natural ela nos leva à condenação. A única vida que nos leva à salvação é a vida espiritual. E a vida espiritual ela entra pela porta estreita. Você tem porta, você tem caminho. Porta estreita, caminho estreito. Jesus diz: eu sou a porta. Em outra passagem a Bíblia nos diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos na nossa disposição, e você que está aqui hoje tem a honra, a alegria e a grata satisfação em Deus de poder estar ouvindo isso. Jesus se apresenta a você hoje como a porta. O que é que Ele espera que nós façamos? Bate a porta. A Bíblia diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Você observa que nesse caminho, irmão, não é um caminho que é achado de forma aleatória. Ah, irmão, eu estava andando por aí e por consciência do destino, eu fui e achei uma porta. Não. Primeiro que para você entrar por esse caminho, você deve ter consciência que é necessário passar por ele. Alguém já ouviu alguém evangelizar assim, ó? Irmão, você tem que se arrepender do seu pecado. Mas isso não é muito vago? Primeiro que para alguém se arrepender de alguma coisa, ela tem que ter consciência que aquilo é errado. E o que é que tem consciência? O que é que conscientiza o homem que ele vive numa condição errônea e que essa condição conduz à perdição? O Evangelho. O Evangelho é colocado ao homem e o Espírito Santo conclui a missão, mostrando que esse homem ele é um pecador, que ele anda contra a lei de Deus e que o caminho que ele assumiu desde que ele nasceu é um caminho de porta larga, de caminho espaçoso. Às vezes a pessoa pode achar, irmão, mas eu sofro tanto, eu apanho tanto na vida. Não é possível que esse é o caminho largo que as pessoas dizem. Uma coisa é você sofrer, irmão, pela sua carnalidade, pelo seu pecado, pelo pecado original de Adão. Outra coisa é você sofrer estando dentro da porta estreita. Você está compreendendo? Amém? Aqui nesse meio, nós não temos telespectadores. Você não tem também espectadores. Não, irmão, eu só estou caminhando. Não. São ordenanças. Ou você está dentro, ou você está fora. Essa resposta que Jesus dá, ela não é para satisfazer somente uma curiosidade teológica dos seus discípulos. Ele não dá essa conclusão somente para dizer, olha, dito isso, tudo que eu já ensinei a vocês, os pilares do reino estão aqui, compreendido entre Mateus 5 e Mateus capítulo 5 e 7. Agora eu peço a vocês, arrazoem, pensem isso. Não. Dito isso, agora vocês têm duas opções. Ou vocês entram por uma porta, ou vocês entram por outra. E as pessoas acham, irmão, que nunca devem tomar uma opção. Há crentes que acreditam que nunca devem seguir um caminho, ou eles podem andar de forma neutra dentro da igreja, ou neutro dentro da área espiritual, e que nunca devem tomar um caminho. Isso é uma grande mentira. Jesus ele dá uma ordem: entrai pela porta estreita. E eu acho interessante que o próprio Cristo, na sua fala, ele já dá o direcionamento pelo qual ele quer que o homem entre. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho para a perdição.
Alguns podem dizer, irmão, mas morreu, agora é -1 na terra. Aquele irmão, aquele ímpio lá morreu, agora é bem feito para ele, procurou. Agora é ele que se vire lá na condição dele. Não, não é esse o pensamento de um crente. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, o que condiz com a palavra de Cristo, antes que ele se arrependa e viva. Vou parafrasear isso aqui. É como se Jesus dissesse, eu não tenho prazer de ver vocês caminhando em passos largos para o inferno. O meu prazer é que vocês entrem pela porta estreita. Amém? Você compreende isso? Se você já leu ou já ouviu falar daquele livro, O Peregrino, o autor daquele livro chamado John Bunyan, ele diz assim, o problema não é ignorância no caminho. O problema do homem hoje, irmão, não é ignorância, ele não é porque ele não conhece o caminho que ele deve seguir. Não é esse. Para esse autor, o problema do homem é que ele tem amor ao pecado. Não é que ele desconhece o caminho da salvação. Não é que ele desconhece o caminho da porta estreita e da porta larga. Não, todos conhecemos muito bem. Mas o nosso problema é que esse caminho, ele não tem espaço para senão outra coisa que seja o arrependimento. O caminho estreito e a porta estreita, ela é conduzida, irmão, de forma que só cabe você na sua essência de pecador. Não cabe nós e mais a nossa consciência arrogante. No caminho estreito e na porta estreita, não cabe a nós, mas o nosso nariz empinado. O caminho da porta estreita não cabe a nós e a nossa autossuficiência, não. Para quem quer entrar nesse caminho, ele deve deixar de fora tudo que é justiça própria e assumir a justiça de Deus. Ninguém entra pela porta estreita e pelo caminho estreito achando, eu vou entrar por esse caminho porque eu consigo passar por ele. Mentira, irmão. Na primeira prova você desiste. Na primeira hora que você é aprovado, porque nesse caminho da porta estreita, ali você não anda com as suas bagagens. Elas ficam todas do lado de fora. A porta é estreita, o caminho é estreito. Quem gosta de espaço, quem gosta de ser exuberante, o caminho dele é outro. Quem gosta de ser o centro das atenções, o caminho dele é outro. Quem acha que pode tudo, que sabe tudo, que entende de tudo, o caminho dele é outro. Porque quem anda pela porta estreita e pelo caminho estreito, ele anda nesse caminho e fala, Senhor, será que é isso aqui mesmo? Será que a minha vida ela é limitada assim mesmo? Não tem espaço para mais outra coisa. Quem está no caminho estreito, ele compreende. Para entrar já foi difícil. Mas para permanecer é pior ainda. É sufocante. É agoniante. Ou é agonizante, sabe lá Deus como é que fala isso? Mas é dificultoso, irmão, andar nesse caminho de porta estreita. Por quê? Porque você tem a todo momento a vontade de achar espaço dentro dele. Mas não tem. Você quer dar uma respostinha legal para aquele irmão, você fala, mas meu caminho é estreito, eu não posso. O marido dele apronta, você quer ir lá e soltar os cachorros nele, você fala, mas eu lembro que o meu caminho é estreito, não tem espaço para isso. Você quer expulsar a sua carne de toda forma, mas fala, não tem espaço, meu caminho é estreito. A porta que eu entrei também, minha carne está lá do lado de fora. Às vezes você pode olhar, irmão, o irmão espaçoso, e pode compreender que aquele irmão, né, que ele chega na igreja espalhafatoso. Ele põe uma bolsa do lado, ele põe a Bíblia na outra, ele põe a garrafa na outra, ele põe a chave do carro na outra, e ele ocupa um espaço, mas caminho espaçoso não é para esse tipo de pessoa, não é disso que Jesus está falando. Não é aquele irmão que é reverente, que ele gosta de falar, que ele tem o seu jeito mais espalhafatoso, não é. O irmão espaçoso é aquele irmão que anda segundo a carne. É aquele irmão que ele tem sobre ele tudo que leva para a perdição. E ele acha que dentro da igreja não tem regra. Porque o caminho dele é o quê? É o caminho largo. E aí agora, aqui nós temos que quebrar um paradigma que muitas pessoas acham que a liberdade que o Senhor nos dá é uma liberdade para fazer o que queremos. E é de forma paradoxal você compreender isso,
Porque quando você fala de liberdade, você pensa em ser livre. Irmão, eu tenho liberdade, eu sou livre, eu faço o que eu bem entendo. Então essa liberdade que te deu não foi o Senhor. Porque nós somos libertos em Cristo para vivermos para Ele. Nós somos libertos pelo Senhor das amarras do pecado, para que agora a nossa vida reflita a glória dele, no caminho estreito, pela porta estreita. Às vezes a pessoa pensa, irmão, mas que liberdade é essa? É uma liberdade restrita para o Senhor. E agora você compreende, irmão, que a nossa fé, ela é exclusiva. Ela não é mais uma no meio da multidão. Jesus, ele exige de nós exclusividade. Deus quer da igreja dele exclusividade, o que é diferente de religião. Se você participa de uma religião que ela é exclusiva, essa não é uma religião, ela é uma seita religiosa. Deus e Cristo requer da sua igreja exclusividade, adoração somente a Deus, louvor somente a Deus, palavra somente de Deus e adoração somente a Ele. Isso é exclusividade. Deus, no Antigo Testamento, separou um povo para si e Cristo, no Novo Testamento, adornou uma igreja santa e adornada para si. Isso é exclusividade. Agora, aquela igreja que fala, só tem salvação se você estiver aqui dentro. Aquele pastor que fala, olha, você só vai ser salvo enquanto você estiver dentro desta igreja, porque fora daqui não há salvação. Isso é uma seita, isso não é uma religião. Isso não é o cristianismo verdadeiro. Pode ter irmãos salvos na Assembleia? Claro que tem. Pode ter irmãos salvos na Batista? Claro que tem. Pode haver irmãos salvos na Universal? É claro que tem. Pode haver irmãos salvos na Metodista? É claro que tem. Desde quando Cristo veio instaurar placas? Ele não. Ele veio instaurar um reino eterno. Agora, o que ele quer de nós? Exclusividade. Se você está no caminho estreito, irmão, não tem lugar para carnaval. Se você está no caminho estreito, não tem lugar para as obras da carne. Se você está no caminho estreito, não tem lugar para músicas que não edificam. Se você está no caminho estreito, não tem como você usar roupas que não são condizentes com o caminho estreito. Ah, irmão, eu estou no caminho estreito, mas você olha para ele e quem está no caminho largo parece que é a mesma pessoa. Que caminho é esse? Que parte é essa? Como diz John Bunyan, não é que você não conheça o caminho, é que você ama o pecado e dá de louco para viver. Ele também dizia que muitos querem o céu, mas não querem passar pelo desfiladeiro da humilhação. Você quer entrar no céu, irmão? Você quer entrar, mas entre a nossa condição terrena e a condição celestial, existe um caminho que ele é apertado, ele é humilhante, ele é dificultoso, ele é quente, ele não existe conforto, nele não existe satisfação humana, não existe. É um caminho que conduz a dores, é um caminho que conduz à renúncia. E aí Cristo segue dizendo que poucos são quem o encontram. Que não é muito mais fácil você pregar o caminho largo? É claro que é. Não é muito mais fácil você andar pelos caminhos largos? É claro que é. Não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa renunciar a nada. Deus é o seu servo, Deus é o seu mordomo. Você tem Cristo como o seu agente, fornecedor de bênção. E o que é esperado de você? Nada, o caminho é espaçoso. A porta é larga, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Depois Cristo tem que me aceitar da maneira que eu sou, do jeito que eu sou. Mas eu quero dizer para você que as coisas não são bem assim, não. Não tem que aceitar nada. Porque ele já deu qual é o caminho que ele quer. Porta estreita e caminho estreito. Algum pregador muito sábio diz que para nós, os cristãos, o único inferno que iremos experimentar é o caminhar por essa terra. E a nós está proposta a glória eterna. Mas para os ímpios, o único paraíso que eles desfrutarão é esse caminho terreno, porque no final eles participarão da perdição eterna.
As pessoas romantizaram muito esse caminho estreito, irmão. Eu não consigo encontrar nele esse aparato todo de tranquilidade que as pessoas pregam por aí. Quando você olha as palavras do Senhor e os mandamentos que Ele deu, e você observa o que tem sido pregado e o que tem sido ensinado, você consegue chegar na conclusão de por que tem um monte de crente fraco por aí. Quando você entra numa empresa ou quando você vai fazer a participar de alguma coisa, o que você tem? Você tem um contrato, você tem as ordens, você tem o horário de chegada, horário de saída, horário de almoço. É lhe dado qual é o uniforme que você tem que usar e qual é o trabalho que você tem que desenvolver. Sim ou não? Para todos são assim, né? Ou de certa forma. Você tem que manter aquele padrão, você tem que andar naquele caminho, você tem que andar conforme... Vestir a camisa da empresa, é o que dizem por aí. Mas quando você olha aquilo que Cristo diz, com aquilo que é pregado, você consegue observar algumas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem recente. Você observou que teve uma escola de samba aí que, infelizmente, eles usaram o retrato de uma família, não é assim? Colocaram dentro de uma lata, né? Dizendo que era família em conserva e tal, querendo dar-lhe um ar pejorativo. De que aquilo ali já passou, não existe mais, que família conservadora e tradicional é algo passado. Aí você observa que os crentes ficaram tudo meio, né? Meio, nossa, que é isso? Que absurdo! Como é que eles fazem isso? Como é que eles batem dessa forma? Eu vi isso a primeira vez. Olha, mas isso aí já está previsto desde os primórdios, irmão. Já está previsto desde quando o mundo é mundo, desde quando esse livro foi escrito. O que Jesus prometeu para nós? Era o aplauso do mundo? Não. O desprezo do mundo. O que Jesus prometeu a nós? Que nós receberíamos a glória do mundo? Que nós seríamos amigos do mundo? Muito pelo contrário. Ele diz, quando vocês forem amigos do mundo, vocês serão inimigos de Deus. Quando vocês forem amigos de Deus, vocês serão inimigos do mundo. E eu não conheço inimigo melhor do que aquele que no dia do seu aniversário te manda um buquê de flores. Você tem algum inimigo que faz isso? Eu não conheço nenhum. O que é que o inimigo faz? Ele quer arrumar armadilhas para o outro. Ele quer arrumar formas de atacar o outro. Ele quer arrumar jeito para tirar a paz, ou, se possível, a vida do seu oponente. E o mundo está aí. Ele está aí dessa forma. E é intrigante. Você parar para pensar, como eu disse no vídeo mais cedo, você atacou, você vê alguma igreja atacando essas coisas? Não. Nós simplesmente dizemos, entre pela porta estreita e andem pelo caminho estreito, simples. Ninguém está indo lá atrapalhar carro de carnaval de ninguém, ninguém está indo lá atrapalhar festa de enredo de ninguém está fazendo isso. Mas mesmo assim, e aí eu digo a você, que não é que o problema é a falta do conhecimento do caminho, mas é o amor ao pecado, eles estão lá curtindo a festa dele, mas pensando em nós. Eles estão lá naquilo que é o prazer deles, pensando, vamos atacar aquele povo. Por que eles não curtem, então, de forma tão alegre e feliz como eles dizem? Porque lá no fundo, quando Deus quer se manifestar a alguém, quando Deus quer mostrar a glória dele para alguém, ele não tira a igreja, ele não tira o Espírito Santo, ele não tira a consciência. Eles olham para o povo e falam, ali está aquele povo que é estranho, que não se envolve com a gente, que não aplaude o que a gente faz. Aquele povo, enquanto eles estiverem aqui, é porque Deus ainda está com essa terra. Talvez você não entendeu, e por isso que você não deu um glória, nem que contido aí. Nós somos sal da terra porque o sal é que conserva essa terra aqui, irmão. Nós estamos aqui ainda porque Deus ainda está dando chance de pecadores se arrependerem por intermédio do Evangelho. Porque na hora que o Senhor arrebatar a sua igreja, o que é que vai acontecer? Haverá o juízo, haverá a perdição, haverá o juízo de Deus sobre essa terra. Então, enquanto nós estivermos aqui, e esse povo estiver chateado conosco, esse povo estiver triste conosco, estiver apedrejando a igreja, estiver falando mal, estiver colocando... Irmão,
se dê graças a Deus por isso, porque foi isso que Jesus disse: bem-aventurados sereis vós quando vos caluniarem, quando vos maldizerem, amém? Quando vos perseguirem. Quando a igreja estiver sendo aplaudida, você deve se preocupar. Quando a igreja estiver sendo homenageada, aí você deve acender. Perdemos a nossa essência. Somos mais um deles. Mas vamos voltar por aqui. Jesus diz: entrai. É um imperativo, uma ordem urgente, uma decisão pontual. E observe que aqui não é sugestão. É um mandamento. Entrai. Se você analisar isso no contexto do grego, ele diz que a porta é estreita, apertada e comprimida. Dá a ideia de algo que pressiona e que limita o espaço. Não sei você, mas talvez você já pensou assim: mas por que todo mundo pode e eu não? Porque está todo mundo no caminho largo. Está todo mundo espaçoso. Quem já dormiu com um filho pequeno, no meio do casal, sabe como é que é um ser humano espaçoso, né? Ele estica, ele gira, né? Ele faz bananeira, tudo isso deitado, no meio de duas pessoas numa cama de casal. Você quer alguém mais espaçoso que isso? Não tem. E quando é pequenininho ainda passa, né? O problema é quando já tem assim, uns 10, uns 9. Já começa a ficar um pouco mais difícil a convivência nesse ambiente. Por quê? Porque o que nós queremos é espaço, mas o que nós temos é restrição. Isso não é para que você viva uma vida triste, abastecida. Aquela vida, ai meu Deus, mas eu não posso fazer nada. Não, irmão. É porque você está caminhando numa jornada. Você está indo numa sequência. Você tem um destino. E esse destino não dá espaço para você pensar em outra coisa, senão meu espaço é limitado nesse mundo. Eu não posso fazer o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Talvez você pense: mas tem gente que faz. Que porta que ele entrou? Mas todo mundo pensa assim. Que porta que ele entrou? Mas fulano prega dessa forma e ele tem porta aberta em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Que porta que ele entrou? A porta estreita, ela não nos dá muito espaço. A porta larga, ela dá. Se você observar o tema ou a mensagem caminho apertado, ela vem da mesma raiz da palavra tribulação. É um caminho apertado. É um caminho de tribulação. Você observa e você pode imaginar que o caminho da vida ele envolve uma porta estreita e um caminho apertado, atribulado, cheio de renúncia. Eu não sei se você fica feliz em renunciar. Eu não. Às vezes você quer fazer alguma coisa, você vai, mas a palavra não me dá permissão para isso. Você começa a ficar meio agoniado. Porque você é pressionado. Você fica naquele crivo. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Falo ou não falo? Porque é tribulação, irmão. É pressão a todo momento. Tem um pregador que chama Richard Baxter. Ele fala que o caminho apertado, ou ele viu o termo apertado como uma mortificação do pecado, uma disciplina espiritual e uma luta contra a carne. Você vê isso no caminho largo? Você vê isso para quem anda pela porta larga? Não vê. Eles não têm mortificação de pecado, eles não têm disciplina espiritual e eles não lutam contra a carne. São totalmente entregues. Vão no culto quando quer, vão no ensaio quando dá, frequenta a igreja o dia que pode, dizima se tem, faz o que quer, vem, ora se tiver vontade, perdoa se acha que deve, perdoa somente se alguém for lá e falar com ele primeiro, amam a Deus somente porque tem dia que amo, tem dia que não. Mas o caminho apertado não. Ele exige de nós a mortificação, a disciplina espiritual e a luta contra a carne. Ele dizia: o caminho para o céu é contra a correnteza. Aí eu pergunto para vocês, já nadou contra a correnteza? Já imaginou como é isso? Você dá 2 braçadas para frente, ela te leva 4 para trás. E você não pode desistir. Tem que continuar remando. Tem que continuar nadando.
tem que continuar sofrendo, tem que continuar renunciando. Mas, Senhor, já renunciei tanta coisa, tem que renunciar mais. Senhor, já deixei tanta coisa para trás, tem que deixar mais. Ah, irmão, mas isso não agrada. É justamente porque, por esse motivo, que são poucos caminhos que encontro. Não é todo mundo que gosta, irmão. Não é todo mundo que aceita. Não é todo mundo que deseja viver isso. Agora, espaçoso, é um caminho amplo, largo, sem restrições. É um caminho que acomoda. Você pode observar, irmão, que tem gente que parece que ele não tem um problema na vida. Você pode ver que o Salmo de número 73, ele fala sobre isso. Salmo de número 72 fala sobre isso. Salmo de Asaf. Ele olha, e ele observa, ele fala, por que os ímpios são assim? Eles não sofrem, parece que para eles tudo é fácil. Eles não mendigam nada, eles não têm falta de nada. Talvez você pode observar isso. Ah, não precisa observar um ímpio, você pode observar alguém dentro da igreja mesmo. Fala, nossa, aquele irmão, né? Como é que ele é engraçado. Ele está sempre aí viajando, ele está sempre aí gastando o seu dinheiro com seus próprios deleites, ele está sempre por aí sorrindo, feliz. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa que está indo contra a lei de Deus? Será que Deus está me punindo? Não, irmão, esse é o caminho mesmo. Se não fosse assim, o salmista não escreveria: aquele que semeia a palavra com lágrimas voltará sorrindo, colhendo os seus molhos. A palavra, ela é vivida, ela é semeada em meio às lágrimas. Porque você condiz comigo que isso não faz mais sentido? Se a porta é estreita, se o caminho é estreito, cheio de renúncia, cheio de limitação, quem é que anda sorrindo no meio dele? Quem é que anda altamente feliz no meio dele? Não, nós andamos seguindo o nosso propósito, chorando, entristecido, agoniado, mas nós conseguimos seguir adiante, sem ficar olhando para o lado. Você pode observar, irmão, e enfatizar que ninguém nasce no caminho estreito. Ninguém nasce. Por isso a pregação do evangelho é importante. As pessoas nascem, ou nós nascemos, no caminho largo, no caminho espaçoso. Mas a todos quanto ouvem a palavra de Deus, no final de cada sermão, eu acredito que não deve ser dado a ordem de que todos venham somente à frente. A ordem deve ser que todos entrem pelo caminho estreito. Ah, venham à frente. Não, entrem pelo caminho estreito. O grande problema é que essa porta larga, ela é mais vislumbrante. Ela parece ser mais alegre. Ela parece ser mais feliz. Ela parece ser mais condizente com aquilo que as pessoas dizem que Deus é amor. Que Deus não quer que você sofra. Que Deus veio para arrumar a sua casa. Que Deus veio para arrumar seus problemas. E eu acho que é meio que ao contrário. A Bíblia diz que Jesus foi para trazer a espada. Então a cada dia nós acabamos por arrumar mais problemas. A cada dia nós acabamos por ter mais dificuldade. Você observa, Provérbios 14, 12 diz: há um caminho que a um homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Não faz sentido com isso aqui que Jesus disse? O caminho é espaçoso, a porta é larga, mas o final dela conduz à perdição. Você pode observar, irmão, que popularidade nunca foi sinal de autenticidade espiritual. Mas, irmão, mas ninguém está indo por esse caminho, não. Ninguém está andando por esse caminho duro aí, não. Ninguém gosta de andar nessa renúncia aí, não. Nessa santidade aí. Ninguém gosta de ir por esse lado aí, não, irmão. Isso aí é muito difícil. Isso aí é muito triste, dá muita agonia no coração do ser humano. Mas é por isso que Jesus disse aqui também. Porque apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Mas como é larga a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição,
são muitos os que entram por ela. Por isso que a minoria é que entra pela porta estreita. E eu acredito, irmão, que por essas palavras aqui, às vezes você acredita que no céu vai estar povoado de gente. Que no céu vai ter aquela larga escala de gente. Eu já duvido de algumas coisas. Eu já imagino que o céu não vai ser essa mutueira de gente como muitos acreditam. Porque muitos daqueles que acham que estão em pé já caíram faz tempo. Muitos daqueles que aparentam estar no meio da multidão, está bem, está de pé, já não tem mais a comunhão com Deus faz tempo. Porque Jesus disse, o caminho que leva à perdição são muitos os que entram por ela. E você observa que como é apertado o caminho, e esse reino ele não é confortável para a carne, as pessoas devem seguir aquilo que diz Lucas 9:23, que nós devemos tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir. Você observa então que o caminho estreito, ele é o caminho do evangelho. Ele é o caminho da cruz. Ele é o caminho do martírio. Ele é o caminho do Calvário. A cada passo que você dá em direção a esse caminho, é um pouco mais de morte que você tem. Você está na porta, e você está no caminho e você tem um lado, a porta larga, e tudo o que ela representa. E por outro você tem o formato de uma cruz, e tudo o que ela representa. Nós não podemos andar por ela cada dia, carregando as nossas bagagens, que nos fariam andar tranquilamente pelo caminho espaçoso. Então se a cada dia você dá um passo nesse caminho apertado, é uma coisa a menos da carne que você deve carregar. Ah, irmão, dei mais um passo. Mais uma coisa que eu neguei de mim mesmo. Talvez você está pensando que isso é algo sempre, irmão, muito elaborado. Não. Você deu um passo em direção à porta estreita. Se você mentir, você não mente mais. Você deu mais um passo dentro dessa porta estreita. Se você roubar, você não rouba mais. Você deu mais um passo nesse caminho estreito. Se você era preguiçoso espiritual, agora você não é mais. Então a cada dia você vai negando a você mesmo e seguindo esse caminho da porta estreita. Você está compreendendo isso? Amém? Os puritanos, eles davam 3 principais razões pelas quais poucos encontram esse caminho. Primeiro, ignorância espiritual. O homem natural não discerne as coisas do Espírito. Se você conversar com qualquer irmão aí fora, que ele não seja espiritual, não, irmão, todos nós somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Eu também sou criatura de Deus. Isso é ignorância espiritual, irmão. Ele não compreende que esse caminho de porta estreita e caminho estreito é um caminho de renúncia e é um caminho de sofrimento, mas o final dele conduz à vida eterna. Segundo ponto, o homem, o problema dele não é intelectual. Não é porque simplesmente ele ignora, é porque é moralmente caído. É espiritualmente, é uma natureza que não condiz com o caminho estreito. O homem, ele quer ser o quê? Ele quer ser visto. Ele quer andar em meia popularidade. Tanto que é uma verdade que você observa que alguns preferem comprar mais carros do que casa. Você quer ver um exemplo? Dá uma passadinha aqui no Eufrásio. Você vai ver algumas casas, não todas, que vai ter a casa caindo aos pedaços, mas você vai ver um carrão na garagem. Você fala, mas como que é isso? Porque o carro você anda nele. Você chega lá no shopping, você põe a chave em cima da mesa, né? Chevrolet, Ford. Mas a casa, você anda com ela por aí? Não. Ninguém nem sabe onde você mora. Ninguém nem sabe qual é o bairro de onde você veio. O homem, ele quer aparecer. Ele ama aparecer. Então o problema dele é que ele é moralmente caído. E ele não consegue andar no espaço de renúncia. Ele não consegue andar no espaço onde ele tem que deixar o seu eu e deixar Cristo aparecer nele. Então ele tem amor ao pecado. É a segunda razão. A ignorância espiritual que o homem natural não compreende
E ele ama essa vida de espaço largo, irmão. E não é muito bom? Você não tem obrigação nenhuma? Amém? Você não ter obrigação nenhuma com Deus. E só vir para a igreja pedir para ele abençoar você, é muito bom isso. Mas esse é o caminho largo. O segundo, o orgulho. Ah, irmão, se tem uma coisa que o espaço largo e a porta larga, ela não comporta, é o homem orgulhoso. Sabe o homem orgulhoso? Talvez você pense que o homem orgulhoso é aquele que tem muitos bens e que ele despreza o outro, achando que ele é o melhor de todos. Não é esse. O homem orgulhoso é aquele homem que ele não somente acha que ele é a última bolacha do pacote, mas ele acha que ele é melhor até que Deus. Ele acha que ele não precisa de Deus para nada. Ele acha que tudo é por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso é uma tormenta contra Deus. Esse homem, qual é o caminho que ele vai escolher? O largo. Porque por ele anda em meio e ele resolve tudo, ele sabe tudo, ele pode tudo, tudo que vem na mão dele ele faz, ele resolve, porque em tudo ele pode. Esse caminho de porta estreita, irmão, não aceita orgulho. A primeira coisa que se você quiser entrar pelo caminho da porta estreita, você tem que falar assim, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Sabe esse papinho? Você não sabe com quem que você está mexendo? Isso aí acabou. Não, eu vou resolver isso. Eu vou lá e agora esse fulano vai ver que agora ele vai ver com quem é que ele mexeu. Para quem está na porta estreita, isso não serve mais. Para quem está no caminho estreito, isso já não faz mais parte. Irmão. Amém? E eu quero finalizar esses dois caminhos dando a você um entendimento. Existem dois caminhos, existem duas portas, existem dois destinos, existem duas multidões. Mas você só tem uma decisão. Entre você agora, aqui nesse lugar, nessa igreja, foi exposto para você que você tem uma decisão a ser tomada. Você tem um caminho de porta larga, espaço largo. Que por vezes, a grande maioria entra nele. Que é mais fácil. Mas no final é a condenação da sua alma. Desculpe se você veio aqui para ouvir uma outra palavra hoje. Talvez você veio aqui pensando, Rodrigo, eu quero ouvir uma palavra que ela venha abraçar o meu coração, que ela venha me dar um motivo para continuar. Se tem outra, eu desconheço. Porque eu acho que o que mais vale para nós é a salvação da nossa alma. Mas você está aqui, diante da multidão, como aqueles israelitas. E a palavra dizendo, no Monte Ebal estão as maldições, no Monte Gerizim estão as bênçãos. E eu estou falando isso para você hoje, irmão. A porta larga, o caminho é espaçoso, é gostosinho ali. Você vai ficar tranquilo, ninguém vai mexer com você. Quando a besta vier, não vai mexer com você. Quando os falsos mestres vierem, não mexerão com você. Quando os falsos profetas vierem, não vão mexer com você. Quando o anticristo vier, ele não vai tratar com você. Esse é o caminho espaçoso da porta larga. Tranquilinho, gostosinho, sossegado. Mas o final dele é ruína e perdição e condenação. O que eu quero que você faça? Entre pelo caminho da porta estreita. A porta é estreita porque ela é a imagem e semelhança de Cristo. E o caminho também é estreito, porque Cristo também andou no caminho estreito. Você não viu Cristo se deleitando nessa terra, você não viu Cristo andando sobre as obras da carne dessa terra, você não viu o Senhor se entregando aos caminhos pecaminosos nessa terra. E os passos que devemos andar é os passos do Senhor. Amém? Entrai pela porta estreita. É dor, é choro, é renúncia, é angústia, é batalha, é luta, é perseguição, é o pastor, é a igreja, é o demônio, é Satanás, é o mundo, é tudo e todos nessa luta, nessa aflição.
mas o final dele é glorioso. No final dele existe pastos verdejantes. No final dele, irmão, não tem mais choro, não tem mais luta, não tem mais angústia, não vai haver mais ranger, não vai haver ranger de dentes, não vai ter mais doença, não vai ter mais caroço na perna, não vai ter mais tumor na cabeça, não vai ter mais o coração falhando, não vai ter mais nada disso. Mas até que você chegue lá, o caminho é dolorido, é angustiante, é sofrimento, e são poucos os que entram por ele. E agora eu deixo a você. A decisão não é minha. A minha decisão é sobre a minha vida. A sua decisão é sobre você. Cada cabeça, a sua sentença. Você opina por você. Você vai por você. Você anda por você. Agora, se o Espírito Santo te convencer dessas verdades, você não conseguirá andar nos caminhos de porta aberta de forma tranquila. A cada vez que você lembrar da facilidade, você vai lembrar, mas isso não é o caminho que eu deveria estar. Você quer ver uma verdade que isso acontece? Quantas vezes você já viu naqueles programas de televisão, talvez um dos mais perdidos que tem por aí, que é a maioria da Globo. Aí vai um cantor ou uma cantora gospel lá, e ela começa a cantar um louvor. Aí você observa o rosto da plateia, das bailarinas. Sempre tem alguém chorando copiosamente dentro desse mover, desse ambiente. O que você acha que passa na cabeça de uma pessoa daquela, irmão? E por vezes é um desviado. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou me submetendo a isso? Por que eu abandonei os caminhos de Deus? Como que era bom estar lá junto aos irmãos? Como que era bom estar lá, mesmo sofrendo, mas seguindo o caminho da verdade? Então eles choram. Mas qual o problema? Não tem força para voltar. Mas hoje, você que está ouvindo isso, a decisão é sua. Eu não vou apelar emocionalmente para você. Falar, vem aqui na frente, mano, vamos orar por você. Não. Você pode fazer isso por você mesmo. Se Cristo está te mostrando, se Ele está tratando com você, se Ele está te mostrando, o caminho é estreito, a porta é estreita, entre por ela, que por mais que doa, o final é de glória, de salvação. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.